capítulo 17, 8 a 24. Hoje está gostoso de ouvir o povo procurando na Bíblia, né? Eu chamei a atenção na semana passada, né? Que os irmãos não estão trazendo Bíblia para a igreja, agora a gente está ouvindo o barulho das páginas, né? Então isso é bom, irmão. A gente tem que trazer Bíblia para a igreja mesmo. A projeção é apenas para os visitantes, para aqueles que não têm a Bíblia em casa, não pode trazer. Você que tem Bíblia em casa, traga, né? Isso aí é uma marca de cristão, né? Ah, tá certo. Vai e não pegues mais, irmão. Deus te abençoe. Muito bem. 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8, diz assim: Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Trazei-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na tua panela não se acabará, e o azeite na tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela que fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Até aí, vamos orar. Pai querido, que bom que é, ó Deus, contemplar, ó Pai, o Senhor neste lugar. Saber, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Saber, Pai querido, que o Senhor conduz, ó Pai, a nossa história, conduz, ó Deus, a nossa vida e nos leva a experimentar cada vez mais do Senhor. E agora, Pai querido, te pedimos a capacitação que vem do Teu Santo Espírito, ó Pai, para nos direcionar, ó Pai, a estudar a Tua palavra, a entender o que o Senhor tem preparado para nós e sair daqui, ó Deus, motivados pelo Senhor, transformados pelo poder do Senhor, ó Deus. Senhor, fala aos nossos corações esta noite. Nos abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos então ao fim desta série de pregações intitulada Família, Nosso Maior Patrimônio. Já falamos sobre vários assuntos durante este mês de maio. Falamos
sobre como nós devemos lutar pelas nossas famílias. Falamos também sobre como nós podemos ter um lar para a glória de Deus. Falamos como nós devemos ser bênção na vida dos nossos familiares, bênção dentro do nosso lar. Hoje pela manhã falamos sobre uma renovação da aliança com Deus dentro de casa, seguindo o exemplo do rei Josias. E agora nós vamos falar sobre uma família um pouco diferente, porque essa família é uma família que já nos traz algo que pode até nos entristecer. Quando nós olhamos essa família um pouco diferente, porque dentro dessa família já não existe mais um pai, um marido ali. O texto é muito claro, conta a história de uma viúva, uma mulher que perdeu o seu marido, um filho que ficou órfão de pai, e como essa mulher e esse filho estão passando por grandes dificuldades. O que está acontecendo aqui neste contexto? Toda a terra está passando por uma seca muito grande. O rei Acabe, um rei que ficou ali cuidando, ficou à frente de toda Israel, foi um homem que, junto com sua esposa Jezabel, afastou cada vez mais o povo de Deus da adoração a Deus. Jezabel e Acabe introduziram o culto a Baal no meio do povo de Deus, e esse povo começou a idolatrar cada vez mais a Baal e se afastar cada vez mais de Deus. Então Deus levantou um profeta para trazer o desejo dele para Acabe, para sua esposa e para todo o reino. Esse homem, um homem cheio do poder de Deus, Elias, homem corajoso, homem que não se intimidava. E Elias, então, diante de tudo que ele já havia falado para Acabe, diante de toda essa idolatria do povo, diante do que Deus estava chamando ele para fazer, Elias se coloca de joelho e então pede para que não chova. E assim acontece. 3 anos e meio sem chuva. A terra começa a secar. As pessoas já não têm mais com que se alimentar. E Deus manda com que Elias vá para um rio no território de Querite, perto perto do Rio Jordão, na região do Rio Jordão, e ali então ele fica na beira desse rio, pegando da água, sendo alimentado ali de maneira sobrenatural por corvos, onde os corvos traziam pão e carne para ele 2 vezes ao dia. Esse homem então ficava ali num lugar privilegiado e sendo cuidado por Deus, mas de repente esse rio começa a se secar. De repente os corvos param de trazer alimento. E agora Elias, obedecendo o que Deus fala para ele, ele vai para outro lugar. Ele parte dali e vai para Sarepta. Porque Deus havia dito para ele que eles vinham ir para lá, porque naquele lugar existia uma mulher que iria trazer provisão sobre a vida dele, que iria alimentá-lo. Então Elias parte e vai para Sarepta, e quando chega lá ele encontra essa mulher. Essa mulher está com o seu filho e ela não tem quase o que comer. Eu digo quase porque ela tem apenas ingredientes para a última refeição. E ela diz que ela fará aquela refeição para ela e para o filho dela, e depois que eles comerem, eles vão morrer. Não existe mais esperança, não existe mais nenhuma expectativa de vida. Essa mulher já não consegue nem sustentar o próprio filho, e agora chega mais uma pessoa para ser sustentada por essa mulher. Mas Deus é um Deus poderoso, Deus é um Deus de milagre. Esse negócio de ser alimentado por corvo 2 vezes por dia não é nada diante do que estava para acontecer. Aquele punhadinho de farinha que tinha na panela dessa mulher não se acabou por 3 anos e 6 meses. O pouco azeite que tinha na botija não se acabou por 3 anos e 6 meses. Deus fez com que esses ingredientes se multiplicassem ali. E ali então o profeta Elias, essa mulher e o seu filho sobreviveram durante um bom tempo. Mas quando as coisas estão indo relativamente bem, acontece outra tragédia. Aquele menino que estava bem alimentado morre.
E agora essa mulher entra em desespero, ela não sabe mais o que fazer, ela começa a culpar o profeta que está ali, começa a se culpar, achando que a morte do seu filho é resultado dos pecados que ela já havia cometido. E então, Elias também, aparentemente sem entender o que está acontecendo, pega aquele menino, leva para o seu quarto, ora a Deus, e depois de deitar por cima daquele menino, por 3 vezes, esse menino volta a viver. Novamente a provisão de Deus. E essa mulher, no final da história, essa mulher reconhece que Elias é um homem de Deus. Essa mulher reconhece que o testemunho sobre Deus é verdadeiro. Essa mulher experimenta do poder de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Porque quantos de nós podemos dizer que nossas famílias não são abaladas por adversidades? Quem aqui pode dizer, a minha família vive um mar de rosas, a minha família não tem problema nenhum, lá em casa todos os boletos estão pagos, eu consigo guardar 50% do meu salário para emergências, mas e além disso eu consigo pagar ainda viagens e tudo mais, e minha vida é uma maravilha. Alguém pode dizer isso? Tem gente aqui que está com a cara até nesse estado, né? Podia ser assim, né? Podia ser um mar de rosas. Mas a verdade, queridos, é que a adversidade existe para todos nós. A adversidade existe na vida de qualquer um. Quantos de nós já não passou por situações que aos próprios olhos não teriam solução? E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Lembrar que Deus está acima das adversidades. Deus está acima dos problemas da nossa vida. E, acho que coloque aí, por favor, slide. Em primeiro lugar, as dificuldades vêm para todos. As dificuldades vêm para todos. Ninguém está isento de passar por dificuldades. Capítulo 17 inicia falando dessa grande fome. Fala como todas as pessoas da terra tinham sido afetadas. Não só as pessoas que faziam parte do povo de Deus, mas também as pessoas que nem conheciam a Deus estavam sofrendo por isso. Elias, homem de Deus, estava passando por dificuldades também. Por mais que Deus havia mandado ele ficar à beira desse rio, lá em Querite, ainda com água em abundância, no momento essa água acaba. Ainda que ele estava sendo alimentado de maneira sobrenatural pelos corvos, uma hora essa comida acaba. Ele passa por dificuldades. E tudo isso, o povo inteiro passando por dificuldades porque estava longe de Deus. Deus estava disciplinando o seu povo. Deus estava trazendo juízo sobre o seu povo. E depois que Elias começa a perceber que a água está acabando, começa a perceber que os corvos já não estão vindo com tanta frequência, Deus fala para ele o seguinte: olha, sai daí. Se mexe, agora vai para Sarepta, e lá vai ter uma mulher que vai te sustentar. Talvez na cabeça de Elias, ele deve ter imaginado que chegaria lá e encontraria uma pessoa com grande provisão, de alimento, uma pessoa muito rica, muito abastada, uma pessoa que ia poder resolver todas as situações. Mas Elias sai dali e parte para Sarepta. Sarepta tem uma distância de mais ou menos 50 quilômetros de onde Elias estava. Agora pensa fazer essa caminhada com pouca provisão, porque a água aqui já tinha secado. Os corvos já não estavam trazendo mais comida. Mas aí então ele faz essa caminhada penosa de 50 quilômetros até chegar naquele lugar. E quando ele chega nesse lugar, ele encontra a mulher que vai sustentá-lo por anos. E talvez se fosse eu ou você nessa situação e olhasse para essa mulher em extrema pobreza, o nosso coração ia se encher de dúvidas, ia começar a perguntar a Deus, mas que coisa estranha isso. Porque essa mulher não consegue nem sustentar a si própria, não consegue trazer nem alimento para o seu filho. Agora o Senhor manda eu vir para cá para que ela possa me sustentar também. Que história é essa? Essa mulher não tinha nada o que comer. A última refeição que ela tinha era o que ela ia preparar ali e eles iam morrer. Essa mulher não era
uma mulher que fazia parte do povo de Deus, não era alguém, um israelita. Sarepta, ele ficava a 15 quilômetros de Sidom e não fazia parte do reino de Israel. Essa mulher, ela, dá para a gente perceber que ela não faz parte do povo de Deus, quando nós vemos no versículo 12, quando ela começa a conversar com Elias, e ela diz: olha, o Senhor teu Deus, não o Senhor nosso Deus, né? Ela está falando: olha, o Deus de você aí, o seu Deus, não o meu Deus. É uma mulher que não conhece a Deus ainda. Essa mulher também está passando por dificuldades. Como eu disse, as dificuldades vêm para crentes e para não crentes. As adversidades vêm para todos nós. As adversidades chegam para nós. E quem de nós não passa por problemas? Talvez quando nós olhamos para esse texto, nós nos identificamos com essa mulher. Eu não sei como está a sua casa, mas talvez você não tenha com que se alimentar amanhã. Talvez o problema dentro da sua casa é a falta de alimento. Talvez o problema é a falta da água. Talvez o problema dentro da sua casa não seja o alimento, mas seja a falta de amor, a falta de compreensão da parte dos seus entes queridos. Talvez o problema da sua casa seja a enfermidade que está assolando a sua vida. Talvez seja a falta de dinheiro. Tem tantos problemas que se levantam em nossas vidas. E o que nós devemos fazer então? Como viver diante dessas adversidades, desses problemas que parece que quando eles chegam vão virando um tipo de bola de neve, uma avalanche em nossas vidas. Quando vem o primeiro, já vem o segundo, vem o terceiro, e a gente começa a não enxergar mais solução para tudo isso. Muitas vezes nós nos perguntamos o porquê estamos vivendo isso. Nós sabemos que passaremos por adversidade. Mas quantas vezes nós mesmos nos perguntamos? Nós achamos que Deus, ele é um tipo de devedor a nós. Porque nós nos dedicamos na nossa vida. Nós estamos vindo em todas as quartas-feiras nos estudos bíblicos. Nós estamos vindo na escola dominical, estamos vindo no culto à noite, fazemos parte da diretoria de algum departamento da igreja, e de repente vem os problemas e a gente começa a se perguntar: Deus, mas por que eu estou vivendo tudo isso? Eu tento fazer as coisas todas certas, por que eu estou passando por essas coisas? Nós achamos que Deus deve alguma coisa a nós porque nós estamos fazendo isso. Deus não nos deve nada. Deus não nos deve nada. Nós somos devedores a Deus. Ou, às vezes nós, diante dos problemas, começamos a achar que talvez não estamos tão perto assim de Deus. Que precisamos buscar mais a Deus. E se você está pensando nisso, busque mesmo a Deus. A todo momento é momento de nós buscarmos cada vez mais a Deus. Mas os problemas não chegam a nós por causa dessas coisas. A verdade é que todos nós passamos por problemas. A verdade é que todos nós passaremos por aflições. João 16:33, Jesus diz: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Interessante esse texto, porque ele nos vem a chamar a nossa atenção para a nossa atitude diante das aflições que nós passamos, diante das coisas que nós temos vivido, dos problemas que têm se levantado. Qual tem sido a nossa atitude? Nesse texto nós vemos aqui dois tipos de atitude. Nós vemos a atitude de Elias e nós vemos a atitude dessa mulher. Nós vemos Elias passando pela escassez, mas confiante no Senhor. Nós vemos Elias passando por dificuldade, mas ainda assim sem questionar a Deus. Ele, obediente a Deus, fazendo o que Deus manda ele fazer, ele vai ali para a beira daquele rio, por mais ilógico que seja, ele fica esperando ser alimentado por corvos. Você faria isso? Numa seca, você iria para a beira do rio e falar: ó Deus, agora eu estou aqui, pode mandar os corvos. A gente aqui não tem corvo, né, no nosso país, mas talvez aí o que mais pareceria com ele seria o urubu, né? E o corvo é um animal carniceiro, né?
E talvez a gente chegaria na beira do rio e ficaria esperando um urubu, ou vamos falar da águia, né? Que é um bicho mais bonito, né? Uma águia trazer comida para você, e não só carne, mas pão. Agora eu fico me perguntando aonde esse corpo foi arrumar pão, né? Mas Deus, Ele é poderoso, e esses corvos traziam pão e carne para Ele, todos os dias, 2 vezes por dia. Será que a gente experimentaria ou faria o que Deus tem nos mandado fazer, mesmo que seja ilógico? Mas ainda Ele faz. E depois que Ele vai para esse rio, Ele aguarda esses corvos, come o pão, a carne, mas com o passar do tempo o rio seca. E agora ele precisa sair, ele vai numa caminhada de 50 quilômetros, com pouca provisão, lá para Sarepta, esperando encontrar alguém que ia sustentá-lo. E chega e vê aquela mulher em extrema pobreza. Mesmo assim, nós não vemos ele questionando a Deus. Nós vemos ele sendo usado por Deus. Deus usa esse homem de maneira poderosa para alimentar aquela família espiritualmente e alimentar aquela família fisicamente. Ele sendo alimentado também fisicamente. No pouco, a confiança no Senhor não foi abalada. No pouco, esse homem estava completamente satisfeito no Senhor. Satisfação no Senhor. A satisfação que vem acima de qualquer tipo de adversidade. É saber que está passando por um problema assim. Sim, saber que as coisas estão difíceis sim. Mas que Deus tem um plano sobre todas essas coisas. Que Deus está no controle sobre todas essas coisas. Que Deus entrará com provisão, mesmo diante dos problemas, das adversidades. Este homem é uma pessoa que está satisfeita no Senhor. As adversidades não o assustam. A adoração a Deus o motiva. Estar perto de Deus o motiva cada vez mais. Agora nós vemos o segundo tipo de atitude dessa mulher, essa viúva que já passou por situações tão difíceis, agora passando pela escassez da comida, desolada, se preparando para a morte. Ela não tem mais esperança de vida, nem para ela, nem para o seu próprio filho. Olha, o pouquinho que eu tenho aqui de provisão é para me fazer um pouco de pão, que eu vou comer, meu filho vai comer, e depois nós vamos morrer. Não temos mais o que esperar. As esperanças estão mortas. Ao olhar para as circunstâncias, ela não enxerga solução nenhuma. O pouco leva essa mulher à falta de esperança. O pouco leva essa mulher ao desgosto. O problema da vida, ou os problemas da vida, levam essa mulher a desejar a morte. Qual dos 2 tipos de pessoas nós somos? Como nós temos lidado com os problemas da nossa vida? Problemas tivemos, temos e teremos. Como nós lidamos com tudo isso? Como lidamos com as adversidades? Temos focado no Senhor e na provisão que Ele tem enviado a nós? Ou nós focamos apenas nas circunstâncias e deixamos de ver Deus acima das adversidades? O Salmo 121, um salmo muito lindo, muito conhecido. Nós lemos ele hoje pela manhã. E ele inicia dizendo: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A sua atitude diante das adversidades faz você ler esse salmo e parar apenas nesse versículo? Ou você, enquanto cristão, enquanto uma pessoa satisfeita no Senhor, uma pessoa que confia no cuidado e na provisão desse Senhor, você pode contemplar a esse Deus com a leitura do restante desse salmo? Porque esse salmo faz essa pergunta: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Logo em seguida vem a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel.
O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Qual das duas leituras nós temos feito? Nós olhamos para esse salmo completo, ou nós apenas olhamos para o primeiro versículo e entramos em desespero? Desejamos a morte. Ainda que os problemas sejam grandes, nenhuma das adversidades, ou as adversidades são nada. As adversidades são nada diante do poder de Deus. As adversidades são nada diante do poder de Deus. Diante de tanto sofrimento, Deus entrou com provisão sobre essa família. Onde acabou a água, o pão e a carne, Deus providenciou para Elias residência, providenciou comida que não acabava. Onde não existia esperança de outra refeição, a farinha se multiplicava dia a dia, a panela continuava cheia, a botija não esvaziava, sempre cheia de azeite. Essas pessoas experimentavam dia a dia do milagre de Deus. Imagina, irmãos, 3 anos experimentando disso. 3 anos você achando que agora vai acabar. Agora esse punhado de farinha aqui vai chegar ao fim. Não dava nem tempo de dar caroço, né? Porque logo aquilo já se refazia. Logo naquela panela tinha farinha de novo. Logo na botija tinha azeite de novo. Quando despejava dentro da panela o azeite e olhava para aquele pote, ele estava no mesmo nível. Deus usou de grande milagre na vida dessas pessoas. E eles experimentaram da bênção do Senhor. E quando parece que as coisas estão resolvidas, quando parece que os problemas acabaram, chega outro problema. Talvez um problema muito pior do que a falta de comida. Chega a morte naquela casa. Aquele rapaz, não sabemos se é criança, se era jovem, mas o texto diz que o filho dessa mulher, que agora estava bem alimentado, vem a morrer. E tanto a mulher, aquela viúva, quanto o próprio profeta, o profeta Elias, eles entram em parafuso ali, né? Eles ficam com uma interrogação na cabeça. Por que Deus permitiu isso então? Por que Deus não permitiu com que esse jovem morresse lá no começo de fome logo? Por que Deus deu tantas esperanças para essa mãe, deu a comida para esse filho, para que agora esse menino chegasse a morrer? E a mãe começa a se culpar, e a culpar o profeta também, começa a achar que a culpa é do profeta, e diz: olha, por que você está fazendo isso com a gente? Por que Deus está me castigando por causa dos meus pecados? E Elias também, sem entender, pega esse menino no colo, leva lá para o seu quarto e começa a orar a Deus e fala: Deus, por que o Senhor está afligindo a vida dessa família? Sem entender o que Deus estava fazendo. Mas, queridos, uma coisa é certa: Deus tem os seus planos. E os planos de Deus são muito maiores e melhores do que tudo que a gente possa imaginar. Os planos de Deus não são imperfeitos. Deus faz tudo da maneira certa, do jeito certo. E nós muito bem sabemos, que nós já lemos o texto, né? Nós sabemos que onde faltou vida, Deus restaurou a vida. Aquele menino que havia morrido foi ressuscitado. O primeiro relato sobre ressurreição na Bíblia é encontrado aqui. Aquele menino voltou a viver. Deus não se desvia dos seus planos. Deus não tem planos imperfeitos. Todas as coisas redundam para a glória de Deus. Romanos 11:36 nos diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Deus tinha um plano especial com este relato, com este acontecimento. A morte e a ressurreição desse menino aponta para algumas verdades da nossa vida, para nós aprendermos um pouco mais. Primeira coisa
essa mulher que era uma mulher gentia, que estava experimentando o milagre de Deus por anos, agora reconhece o poder de Deus. Agora ela consegue entender de fato quem é o Deus de Elias. Outra coisa que esse texto aponta é que não existe problema tão grande que não possa ser resolvido por Deus. Deus pode resolver todas as coisas. Outra coisa que nós podemos aprender é que a ressurreição desse menino aponta para a nossa fragilidade humana. Que no momento nós estamos bem, mas não sabemos o que irá acontecer conosco daqui a 5 minutos. Mas para nós que somos crentes, nós temos uma esperança. A esperança de uma ressurreição. E não uma ressurreição como a desse menino, onde ele voltou à vida, mas nós sabemos que ele não está vivo até hoje. Esse menino morreu de novo. Esse menino continuou com as fragilidades humanas. Mas Jesus Cristo, quando voltar e restaurar todas as coisas, Ele irá nos ressuscitar. Ele irá nos dar um corpo de glória, um corpo incorruptível, um corpo incapaz de pecar. Os problemas na nossa vida podem se levantar, mas nosso Deus é maior que todos eles. Nós podemos confiar no cuidado de Deus. Nós podemos confiar no agir de Deus. E mesmo quando tudo aponta para o fim, nós podemos olhar para Jesus e saber que Ele nos resgatou. Saber que Ele fez algo muito melhor do que uma farinha que começa a nascer cada vez mais dentro de uma panela, de azeite que brota dentro de uma botija. Deus, Ele fez algo muito mais precioso para nós. Como foi falado hoje aqui, Ele enfrentou a cruz por amor a nós. Ele pagou pelos nossos pecados, algo que nós não podíamos fazer. Ele nos deu a salvação pela graça, algo que nós não podíamos alcançar e não podemos alcançar por nada que nós queiramos fazer. Tudo isso porque Ele nos ama, porque Deus nos amou e enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, e todo que crer nesse Jesus Cristo será salvo. Nosso Deus continua a operar milagres. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus não nos abandona. O nosso Deus está conosco o tempo todo. O Deus do impossível não desistiu de nós. O Deus do impossível continua cuidando de nós. Ele está trabalhando nesse exato momento em favor de cada um de nós, em favor da nossa família. O que nós precisamos fazer é buscá-lo cada vez mais. O que nós precisamos fazer é nos satisfazer nesse Deus. Deixar de olhar para as circunstâncias. Deixar de olhar para os problemas que são tão grandes, que exigem tanto esforço da nossa parte, mas saber que Deus, que Deus está à frente de tudo isso, nos capacita a enfrentar todos esses problemas. O nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é o Deus do possível. Eu convido você a cantar essa música comigo agora. Convidar a Camila que vem à frente. Nós vamos entoar esse cântico. Deus do impossível. Enquanto isso, pense na sua vida. Olhe para esse Deus, sabendo que Ele pode fazer todas as coisas. Sabendo que esse Deus, o Deus que nós servimos, é o mesmo Deus que alimentou Elias na beira daquele rio, mandando comida através de corvos. É o mesmo Deus que fez com que a farinha e o azeite não acabavam naquela panela, na botija. É o mesmo Deus que enviou Jesus Cristo
para nos resgatar, nos restaurar. E é o mesmo Deus que está trabalhando em seu favor, que está trabalhando na sua família. Deus